Bom, vamos lá, pessoal. Sou Antônio Eiras, sou médico radiologista. A gente vai falar agora sobre física de ressonância magnética. E, assim, o objetivo dessa apresentação não é a gente esgotar as informações de física sobre ressonância magnética, que, obviamente, estaria muito aquém de uma aula de 30, 40 minutos. Na verdade, a gente dá uma apresentação inicial, tentar ser o mais didático possível, tá? E o que eu costumo passar para os meus residentes, quem me acompanha, é que a gente não precisa saber física de ressonância para dar um laudo de ressonância magnética. Entretanto, se você souber alguns conceitos de física, o entendimento da imagem de ressonância magnética vai ficar muito mais fácil para você e às vezes você vai conseguir utilizar recursos da ressonância magnética sabendo desses princípios. Então, aqui, na realidade, o foco objetivo é a gente tentar passar para vocês esses conceitos básicos, tá? Essa é uma aula que eu dava nos cursos que eu faço periodicamente, né? Esse é o curso, eu faço curso desde 2001, e era a primeira aula que eu dava, que eu gerava de informação. Então, assim, na verdade, é um conceito antigo que, obviamente, a gente vem aprimorando com o passar do tempo. Eu trago esse slide inicial exatamente para mostrar para vocês, talvez, a dificuldade, né? Ou até mesmo a aversão que nós, radiologistas, temos um pouquinho em relação à física. Isso aqui, na realidade, é uma tabela, eu recebia, quando eu era coordenador da residência médica do FRJ, dos meus residentes. E a gente recebia do CBR a média dos R1s e a média dos R1s nacionais que fizeram a prova do colégio. E só para vocês terem uma ideia, no quesito física, né, são as piores notas, tanto dos nossos residentes da FRJ quanto, né, da média nacional. E talvez seja fácil de explicar isso, porque, na realidade, o que a gente aprende de física é uma situação ali no nosso colégio, a gente entra na faculdade e tem um aprendizado de física quase que nulo, depois a gente volta a aprender uma física que tem muito pouco a ver com a física que a gente deu no colégio, relacionado a métodos de imagem, e muitas das vezes essas físicas não têm muito correlação de uma com a outra. Por exemplo, raio-x e tomografia computadorizada se correlacionam bem entre si, entretanto, a correlação com ressonância magnética é bastante discreta. Então, talvez isso esteja a nossa dificuldade de ter esse conhecimento, de adquirir esse conhecimento. Vamos tentar trazer isso de uma forma mais fácil da gente abordar, tá? Então, esse aqui é mais ou menos o roteirinho da aula que a gente vai apresentar. Vamos falar sobre fenômeno de ressonância magnética, porque a gente utiliza o tipo de ressonância que é magnética. Algumas terminologias novas a gente vai aprender ou tentar utilizar para compreender melhor esse fenômeno. Spin, precisão, por que a gente utiliza especificamente o próton de hidrogênio para produzir imagem, a frequência do hidrogênio ou de Lamoure ou de ressonância, uma equação matemática que eu vou tentar desmistificar para vocês, tá? E algumas outras terminologias que eu acho que são bastante interessantes para a gente entender o que é T1, o que é T2, como é que a gente produz a imagem. E vou finalizar, na verdade, com uma técnica só, que são as técnicas de supressão de gordura. Eu vou deixar para a próxima aula a técnica de difusão, exatamente para a gente não gerar muito conhecimento novo nessa primeira aula inicial. Tá bom? Então, a gente vai começar definindo o que vem a ser ressonância magnética. Ressonância primeiro. Tá? Então, se você pegar lá o dicionário Aurélio, for na definição número 5 do Aurélio, tá? Da edição de 1998, a definição número 5, que é uma definição física de ressonância, essa definição vem a ser: ressonância igual transferência de energia de um sistema oscilante para outro, quando a frequência do primeiro coincide com uma das frequências próprias do segundo. É interessante que existem algumas situações práticas do nosso dia a dia que a gente utiliza o fenômeno de ressonância, e muitas das vezes a gente não sabe. Só para vocês digerirem um pouco melhor isso, por exemplo, quando você escuta a rádio, eu escutava lá na minha época a Rádio Cidade, eu colocava lá na estação 102.9, e colocando na mesma frequência da frequência dos programas da Rádio Cidade, eu conseguia trocar energia com a estação de rádio que estava a quilômetros da minha casa e escutar a mesma música que estava se passando na estação da Rádio Cidade, mas dentro da minha casa. Um outro exemplo também de ressonância é quando um tenor canta uma determinada ópera e ele atinge várias frequências sonoras, e essas frequências sonoras podem interagir com as moléculas de carbono que são compostas aqui no copo de cristal. Um outro conceito também importante que vocês saibam é que algumas estruturas, a maioria das estruturas, a nível molecular, existem movimentos
que o nosso olho nu não percebe, mas que eles efetivamente existem, são importantes para nosso entendimento da ressonância e ressonância magnética. Por fim, o terceiro exemplo, né? Esse exemplo foi uma situação que houve real, foi a ponte de Tacoma, que ela caiu, tá? Através de movimentos vibracionais do vento, que quando chegou a uma determinada velocidade, que não foi muito grande, 65, 70 km por hora, ele entrou em ressonância com as moléculas constituintes, tá? Dessa ponte. E isso levou a uma desestruturação da ponte, e a ponte veio a cair. Tá? É por isso que hoje é proibido você gerar frequência, como, por exemplo, no marchar, né? Em cima de pontes, que pode ouvir esse fenômeno de ressonância da frequência do marchar de uma tropa em cima da ponte, interação de energia mecânica e cinética sobre as moléculas constituintes da ponte, desestruturação e queda da ponte. Tá? Quando a gente utiliza o termo magnética, é porque o tipo de energia que a gente vai trocar para produzir a imagem se chama energia magnética. Então, a troca de energia entre os dois sistemas vai ser o magnetismo dos tecidos. Algumas situações importantes que a gente precisa entender é que todo objeto, animado ou não animado, uma mesa, tá? O computador que vocês estão assistindo, e o joelho de vocês, o fígado de vocês, a coxa de vocês, ela é constituída de átomos. E cada átomo tem um pequeno campo magnético, representado aqui por um vetor, por essa setinha, que a gente vai passar a chamar, a partir desse momento, de spin. Esse spin, ele não está estático, ele está produzindo um movimento, que é um movimento em pêndulo, em peão, em cone, como vocês queiram chamar, tá? E esse movimento a gente vai chamar de precessão. Porque, normalmente, esses campos pequenos, magnéticos, de cada átomo, não sofrem nenhum efeito de atração e nem de repulsão. Porque, na realidade, eles estão dispostos de uma forma totalmente aleatória e, com isso, há uma anulação dessas forças de campo magnético. Quando eu pego essa minha amostra, por exemplo, um joelho que eu quero estudar, um punho, um fígado, e exponho essa amostra a um forte campo magnético, e aí entendam como forte campo magnético um aparelho de ressonância magnética, ocorre um fenômeno que a gente chama de fenômeno de alinhamento dos spins. O que é isso, Antônio? Aqueles vetores que estavam totalmente aleatórios, expostos de uma forma sem nenhum tipo de resultante, eles vão se dispor agora todos na mesma direção do forte campo magnético ao qual eu estou expondo essa minha amostra. Repare que tem alguns que estão na mesma direção e no mesmo sentido do forte campo magnético, e outros estão na mesma direção, porém no sentido oposto ao campo magnético. Esse conjunto de forças ele vai me gerar uma resultante, porque eu vou ter um discreto excesso que vai estar alinhado na mesma direção e sentido do forte campo magnético. E esse excesso, essa resultante, eu vou chamar agora de vetor de magnetização macroscópica. Em cima desse vetor, que eu vou interagir, que eu vou trocar energia magnética entre o aparelho e esse vetor resultante. Beleza? Um outro dado de importância para vocês entenderem é quanto maior for o campo magnético que eu tenha, maior vai ser esse meu vetor de magnetização macroscópica. Aqui eu já dou uma dica porque os aparelhos de mais alto campo produzem imagens de melhor qualidade do que os aparelhos de mais baixo campo. Aparelho de 1,5 Tesla e aparelho de meio Tesla. O principal motivo, um dos grandes motivos, é que esse aparelho ele produz o vetor de magnetização macroscópica maior e, com isso, eu consigo ter uma interação muito melhor com esse vetor. Beleza? Só para termos comparativos e vocês entenderem didaticamente melhor isso, a agulha de uma bússola ela é um pequeno campo magnético que ela normalmente se alinha ao campo magnético da Terra, tá? Que é um campo magnético maior. Ela se alinha no eixo norte-sul e isso permite-se navegar, por exemplo, por mares. Tá? Para vocês compreenderem a força de um campo magnético do aparelho de ressonância, o campo magnético da Terra é 0,5 Gauss, ou seja, na superfície da Terra, a gente sente esse campo magnético 0,5 Gauss. No interior do aparelho de ressonância magnética de 1 Tesla, a gente tem 10.000 Gauss, né? Ou seja, uma força de atração muito maior. Bom,
Quais seriam algumas propriedades importantes para a gente entender? A primeira coisa, a outra coisa que é importante que vocês saibam é que quando você faz uma imagem de ressonância magnética, você está estudando exclusivamente o próton de hidrogênio. Então, quando eu vejo lá um joelho, a gordura do joelho, o osso que está no joelho, o menisco, os ligamentos, a superfície articular, as cartilagens, o líquido de um eventual derrame articular, tudo que eu estou vendo é o próton de hidrogênio que está em cada estrutura dessas. Tá? E por que eu vejo e por que eu estudo hidrogênio? Por dois motivos principais. O primeiro deles é essa característica do átomo que se chama constante giromagnética. Vocês se lembram que uns 2 slides atrás eu falei para vocês que o próton de hidrogênio, o átomo de hidrogênio, ele não fica paradinho, ele fica fazendo um movimento rotatório. Esse movimento rotatório ele tem uma constante giratória. E a constante giratória do hidrogênio é uma das maiores que a gente tem dos átomos constituintes do corpo humano. Somado a isso, a abundância do hidrogênio ela é muito grande. A gente sabe que o nosso corpo é feito praticamente de água, 75%, 80% de água, e para cada molécula de água eu tenho 2 prótons de hidrogênio. Tá? Então, isso gera uma facilidade de eu ver hidrogênio muito maior do que eu ver carbono, do que eu ver oxigênio, do que eu ver flúor, do que eu ver fósforo, do que eu ver sódio, e são outros átomos também presentes na nossa constituição do corpo humano. Tá? Antônio, tem ressonância de fósforo? Tem, mas a nossa ressonância médica de imagem que a gente trabalha é ressonância magnética de próton de hidrogênio. Beleza? Então, vamos lá. Voltando também naqueles exemplos que eu dei, principalmente no exemplo do rádio. O exemplo do rádio ele se presta muito para a gente entender a importância da gente saber o que é frequência de Lamour. Quando eu falei para vocês que eu escuto a música lá da Rádio Cidade, eu preciso colocar na frequência da Rádio Cidade, 102.9. Se eu botar como 102.7, 102.6, eu não consigo escutar a música que está sendo transmitida pela estação Rádio Cidade a quilômetros da minha casa. Então, para eu interagir com o vetor de magnetização macroscópica do próton de hidrogênio, eu tenho que aplicar energia em cima da frequência de precessão do hidrogênio, que também se chama frequência de precessão de Lamour, ou frequência de ressonância, ou do próton de hidrogênio. E como é que eu sei disso? Ela é simplesmente um produto do campo magnético ao qual eu estou expondo o meu paciente, 1,5 Tesla, 1 Tesla, 3 Tesla, meio Tesla, e a frequência de precessão do hidrogênio que eu passei para vocês no slide anterior. Tá? Então, sabendo esse produto, eu tenho exatamente o 102.9 que eu vou interagir com o meu próton de hidrogênio. Eu sei lá qual é a frequência da estação da radicidade, no caso aqui, a frequência de precessão do hidrogênio. Esse slide eu trago para vocês exatamente para dizer que vocês não precisam saber o que é transformada de Fourier. Até agora, o que a gente viu foram questões de trocas de energia. Tá? Então, na realidade, a transformada de Fourier ela é uma equação matemática complexa, sim, e ela é uma das principais ferramentas para a gente transformar a informação de energia em informação de sinal. A informação de sinal é que a gente vai compor a nossa imagem. Tá? E essa informação de sinal ela vem de uma informação de energia. Então, a transformada de Fourier ela serve para transformar o pulso de radiofrequência e energia que eu estou interagindo, tá? Em sinal, e aí eu poder, numa escala de cinza desse sinal, produzir a minha imagem. Ok? Então, em resumo, o que nós vimos até agora é que todas as estruturas animadas e não animadas são compostas por átomos. Cada átomo tem um pequeno campo magnético que tem uma representação vetorial chamada spin. Tá? Esses spins têm movimentos de precessão, que são movimentos em cones, giratórios, e normalmente essas potências magnéticas elas se anulam, elas não geram resultante. Entretanto, quando eu pego essa minha amostra, por exemplo, esse meu joelho, e exponho ele a um forte campo magnético, coloco ele dentro do campo de ressonância magnética, de um aparelho de ressonância magnética, ocorre um fenômeno de alinhamento de spins, no qual cada campo magnético de cada próton de hidrogênio que eu estou estudando, tá? Ele vai se alinhar todos na mesma direção, alguns no mesmo sentido e outros em sentido oposto. Eu vou ter um discreto excesso que está alinhado na mesma direção e sentido, formando uma resultante,
que a gente vai chamar de vetor de magnetização macroscópica. É esse que está representado por aqui, que está no eixo zero, né? No B0. Tá? Isso daqui é uma situação de repouso. Eu vou começar a interagir com esse meu vetor, trocar energia com ele, aplicando pulsos de radiofrequência, porque eu sei a frequência de precessão do hidrogênio ou frequência de precessão de Lamour. Tá? Com isso, eu vou interagir com ele, aplicando energia através de pulsos de radiofrequência e gerando, né, a modificação espacial em graus desse meu vetor, que elas podem ser variadas de acordo com a energia que eu estou aplicando no pulso de radiofrequência. Então, eu posso aplicar um pulso de radiofrequência de 20 graus, ele vai inclinar 20 graus, de 90 graus, ele vai inclinar 90 graus, ou de 180 graus, ele vai inclinar 180 graus. Beleza? Então, até aqui o que a gente falou foi exatamente isso. Imediatamente após a aplicação do pulso de 90 graus, ele faz, como exemplo, ele faz esse movimento e ele que estava precessionando aqui em cima, nesse eixo, né, Z, ele passa a precessionar nesse eixo aqui, ó, MX. Beleza? Então, aquele vetor que ele estava em pé, ele desce para o plano de 90 graus. Ok? Imediatamente após a aplicação do pulso de 90 graus. No momento que ele cai no plano de 90 graus, ocorre um fenômeno que eu vou ter que explicar para vocês devagarzinho, porque ele é extremamente importante para a gente entender o T2 do tecido. Esse fenômeno se chama perda de coerência de fase. O que é isso, Antônio? Então, quando a gente tinha aquele vetor de magnetização macroscópica, eu joguei ele para o plano de 90 graus, imediatamente após esse pulso de 90 graus, começou um movimento de precessão nesse plano de 90 graus. Imediatamente após, todos os prótons de hidrogênio que desceram, lembram que ele é uma resultante, ele é resultante de spins que tiveram no mesmo sentido e direção do vetor de forte campo magnético ao qual eu estava expondo minha amostra. Eles precessionam na mesma fase, na mesma velocidade. Com o passar do tempo, ocorre o fenômeno de defasamento dos spins. Eles começam a precessionar com velocidades um pouco diferentes entre si, ao ponto que eu vou ter uma situação que todos os spins estão precessionando cada um em uma fase ou em uma velocidade diferente. Antônio, por que acontece isso? Isso acontece porque os meios biológicos, eles são heterogêneos. Eles são não homogêneos. Até o meio mais homogêneo que a gente tem, por exemplo, o líquor, que é um meio super homogêneo, ele tem uma quantidade de cloro, de sódio, um pouquinho de glicose, que gera uma não homogeneidade nesse meio e permite essa perda de coerência de fase. Isso é uma característica própria dos tecidos, ou seja, cada tecido, cada próton de hidrogênio ligado a determinadas moléculas tem o seu tempo para fazer essa perda de coerência de fase. Tá? O próton de hidrogênio que está na gordura, ele faz isso um pouco mais rápido. O próton de hidrogênio que está no músculo faz um pouco mais demorado. O próton de hidrogênio que está na água faz mais demorado ainda. E isso é uma característica tissular que permite a diferenciação dos tecidos. É de extrema importância vocês saberem isso. Tá? Sabendo o que vem a ser a perda de coerência de fase, fica fácil a gente entender o que vem a ser o T2 do tecido. Então, T2 do tecido é uma característica tissular. Tá? Na realidade, ele é um tempo para que ocorra um determinado momento do fenômeno de ressonância magnética, especificamente aquela perda de coerência de fase. É o tempo necessário para que essa magnetização transversa diminua 63% do seu valor inicial, ou seja, que ela atinja 37% do valor inicial que possuía imediatamente após o pulso de radiofrequência de 90 graus. Parece meio complexo, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui exatamente o que ocorre na imagem. Então, eu apliquei o pulso de 90 graus, ele desceu aqui. Imediatamente, no momento que eu apliquei o pulso de radiofrequência, entendam que eu disparo um cronômetro. Tá? Com o passar do tempo, eles vão precessionar com fases cada vez diferentes umas das outras. Nesse momento temporal, 63% estão precessionando na mesma fase. Tá? Quando eu chego nesse momento aqui, quando só 37% está precessionando na mesma fase,
tá? Eu tenho um tempo T2. Então, nesse momento, eu tenho o tempo T2 do tecido. E é importante que vocês saibam que cada tecido demora um tempo X para percorrer essa situação. A gordura é mais rápido, o músculo é um tempo intermediário, a água é um tempo mais longo. Beleza? E, mais uma vez, digo que isso que vai permitir a diferenciação tissular tão significativa nos exames de ressonância magnética. Depois que ocorre a perda de coerência de fase total lá embaixo, ocorre um outro fenômeno. Então, eles estavam em 90 graus, começaram a perder coerência de fase, todos perderam coerência de fase. O que ocorre agora? Eu vou começar a recuperar longitudinalmente. Aqueles prótons de hidrogênio que estavam lá embaixo, que formavam o meu vetor de magnetização macroscópica, eles vão começar a recuperar e voltar àquela situação inicial, antes de eu aplicar o pulso de radiofrequência de 90 graus. Beleza? Então, a gente conhecendo essa recuperação longitudinal vai permitir a gente entender um outro momento do fenômeno de ressonância magnética que a gente vai chamar de T1. Tá? T1 é chamado de tempo de relaxamento longitudinal, tá? Porque é exatamente o tempo para que ocorra a recuperação de 63% da magnetização ao longo da direção longitudinal após a aplicação do pulso de radiofrequência de 90 graus, por exemplo. Nessa situação aqui, gente, ela é dependente de perda de energia, tá? Ou seja, quanto maior for o campo magnético ao qual eu estou expondo a minha amostra, mais ele vai interagir nessa recuperação longitudinal. Beleza? Então, tempo T1, ou T1 dos tecidos, é um outro tempo, é um outro momento do fenômeno de ressonância magnética. Tá? Que, para a gente entender, eu vou repetir esse processo para vocês entenderem como se dá. Tá? Então, eu aplico um pulso de 90 graus e disparo o meu cronômetro. Inicia-se o processo de perda de coerência de fase no plano de 90 graus, até que ocorra a perda de coerência de fase de 100% dos prótons de hidrogênio, ou seja, 0% está precisionando com a mesma fase. Todos estão precisionando com fases ou com velocidades discretamente diferentes umas dos outros. Começa um fenômeno de recuperação longitudinal, e quando eu tenho a recuperação de 63% dos prótons de hidrogênio que eu tinha antes de iniciar todo esse processo, eu paro o meu cronômetro. E ali eu estabeleço o quanto de tempo demorou para o tecido específico fazer esse processo. De novo, gente, gordura tem um tempo, músculo tem outro tempo, água tem outro tempo. Se essa água tiver, por exemplo, pus, eu tenho um derrame articular no joelho. E esse derrame articular é um derrame seroso, sem nenhum tipo de complicação, tá? Esse tempo de recuperação ele é longo. Entretanto, se houve uma hemartrose, se houve uma artrite séptica, entrou proteína dentro desse meu líquido articular, esse tempo de recuperação longitudinal, ele se torna extremamente mais curto e ele pode se assemelhar ao sinal, por exemplo, da gordura. E esse líquido, que normalmente ele é escuro, ele pode se tornar mais claro, mais hiperintenso. Então, é por isso, pela modificação, né, dessas situações, que me permitem dar diagnóstico nos exames de ressonância magnética. O que eu quero que vocês fiquem de mensagem para saber o que é T1 e T2. T1 e T2 são características tissulares, são tempos para que ocorram dois momentos de fenômenos de ressonância magnética, tá? Um distinto do outro. Então, na realidade, cada tecido vai ter o seu tempo de recuperar 63% da coerência de fase no eixo longitudinal, tá? E vai ter o seu tempo para ter a perda de coerência de fase, 37% do que ele tinha imediatamente após a aplicação do pulso de radiofrequência, ou seja, o seu T2. Essas características que permitem a diferenciação tissular. Beleza? T1 e T2 são características, são tempos para que ocorram determinadas situações estabelecidas pela literatura como momentos do fenômeno de ressonância magnética. Né? Então, estabeleceu-se que T1
era um momento de recuperação longitudinal de 63%, no plano vertical, e T2 era a perda de coerência de fase de 37%, no plano ao qual eu declinei esse meu vetor de magnetização macroscópica, no exemplo que eu estou dando, 90 graus. T1 e T2, gente, são diferentes de ponderação T1 e ponderação T2. Ponderação T1 e T2 são características que eu coloco na máquina para ver determinadas situações do fenômeno de ressonância magnética. Então, aí não é uma característica do tecido, são parâmetros que eu coloco no aparelho de ressonância magnética para ver momentos temporais distintos como estão as estruturas. Para vocês entenderem um pouquinho, eu tentei fazer um esquema para a gente mostrar de uma forma um pouco mais didática a diferenciação da ponderação T1 e T2 para T1 e T2 dos tecidos. Quando eu falo ponderação T1 e T2, gente, eu quero ver momentos do fenômeno de ressonância magnética que eu estou estabelecendo, que eles podem coincidir ou não com tempos T1 e T2 dos tecidos. Tá? Esse gráfico aqui, ele é didático, mas ele tem até alguns errinhos da questão, até mesmo física. Entretanto, ele gera uma facilidade da compreensão dessa diferenciação que, para vocês, vai ser importante em termos do conhecimento, né, e da utilização prática disso aí. Então, na ponderação T2, eu tento otimizar a coleta do meu sinal no momento exatamente de perda de coerência de fase de 37% da água. Então, isso daqui é o tempo de evolução de perda de coerência de fase e de recuperação longitudinal da água. Tá? A água ela demora a perder coerência de fase, ela demora para recuperar longitudinalmente. Um outro comportamento mais ou menos oposto e extremo, físico, da água é a gordura. A gordura ela perde coerência de fase e ela recupera longitudinalmente relativamente rápido. Tá? Então, quando, por exemplo, eu estou otimizando a visualização, a minha coleta de sinal, um parâmetro que eu utilizo que é tempo ao eco, né, para observar exatamente essa recuperação longitudinal, tá? É por isso que nas ponderações T2, a água ela tem bastante sinal, porque eu estou exatamente otimizando o momento de perda de coerência de fase dela. Então, tem muito próton de hidrogênio. Tá? Então, observe que na água, né, o sinal da água ele é bastante elevado. Tá? Já a ponderação T1, ela está mais otimizada, ela está mais próxima ao momento de recuperação longitudinal, tá? De 63% de gordura. Se vocês observarem aqui, a gordura ela está nesse momento temporal aqui, a água, desculpa, está nesse momento temporal aqui de recuperação longitudinal. Então, é por isso que, quando a gente faz a ponderação T1, tá? Onde eu estou otimizando essa recuperação longitudinal da gordura, a gordura tem um sinal bastante elevado. Olha a gordura do subcutâneo desse crânio. Tá? Diferentemente da água, olha como o sinal não é tão elevado assim na ponderação T2 da gordura. Tá? E observe o inverso em relação ao líquor. Quando eu estou na ponderação T2, o sinal do líquido ele é bastante elevado, porque eu estou otimizando a visualização da perda de coerência de fase em torno de 37% desse meu líquido. Diferentemente, na ponderação T1, que a perda de coerência de fase ela foi mais precoce, eu estou em outro momento temporal, é por isso que não tem muito próton de hidrogênio no momento que a gente está colhendo o sinal, né, do líquido na ponderação T1. Tá? Então, o que é mais importante vocês gravarem, gente, que ponderação T1 e T2 são características que eu manipulo no meu aparelho, tá? Para observar momentos do fenômeno de ressonância magnética. E T1 e T2 são características intrínsecas do tecido que permitem a diferenciação deles no exame de ressonância magnética. Beleza? A gente vai finalizar essa apresentação passando para vocês técnicas de supressão do tecido gorduroso. Foi o que me pediram na última contato que eu tive lá com os residentes do Fundão, e eu vou tentar passar para vocês alguns princípios básicos para a gente entender as formas de supressão de gordura, algumas indicações e limitações de cada uma dessas técnicas. É fundamental você ter alguns recursos, em especial no exame, por exemplo, de abdômen, para você produzir uma imagem de qualidade. E a supressão de gordura ela não foge dessa regra. Tá? Você tem que ter recursos de hardware, de software,
abdômen você trabalha com muito próton de hidrogênio, então, habitualmente, você tem que trabalhar com aparelhos de alto campo, acima de 1,5 Tesla, né? As antenas que você colhe o sinal, né, as bobinas, tem que ter uma performance boa, ser de superfície, com amplitude de gradientes que possibilitem a coleta de sinal de uma forma adequada, para a gente fazer essa interação, né, de troca de energia, né, sem que haja fatores confundidores na nossa análise, beleza? Sob o ponto de vista de formas de supressão de gordura, a gente tem supressões de gordura, né, 4 tipos basicamente. A supressão de gordura de desvio químico ou de Dixon, que ela vai suprimir uma determinada forma de gordura, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, mas é específica para essa forma de depósito gorduroso. A supressão de gordura por curto tempo de injeção e recuperação são as sequências IR, no caso da gordura, né, é o chamado SHEAR. Supressões espectrais de gordura e técnicas mais recentes são técnicas de ativação ou de excitação seletiva, né, seja da água, seja da gordura, ou seja, de situações em fase e fora de fase. Então, vamos ver cada uma dessas técnicas. Na prática, a gente mais utiliza no abdômen, que eu faço muito, é de desvio químico e excitação seletiva. Em algumas das situações, a gente lança a mão da supressão e SHEAR. Músculo esquelético acaba utilizando ainda muito supressão espectral. E lembrando que a supressão SHEAR ela também pode ser utilizada para suprimir outras situações que não apenas gordura. Eu posso modificar os parâmetros dela e ela suprime, por exemplo, o líquido. É o exemplo da sequência FLAIR, tá? Fluid Attenuation e Version Recovery. Então, eu estou fazendo uma sequência IR para suprimir o sinal da água, tá? Então, dependendo da situação, a gente pode manipular as sequências e utilizar com objetivos distintos, beleza? A primeira sequência que eu queria discutir com vocês é a sequência em fase e fora de fase. Então, a sequência em fase e fora de fase, a gente vai ter que reportar um pouquinho, voltar um pouquinho à questão lá da perda de coerência de fase. Lembra quando eu aplico o pulso ele de 90, 20, 25, 45, imediatamente após eu aplicar aquele pulso radiofrequência, no plano que eu apliquei, ocorre o fenômeno de perda de coerência de fase. E existe um momento temporal, gente, que é esse momento C aqui, onde os prótons de hidrogênio que estão relacionados à água e os prótons de hidrogênio que estão relacionados à gordura, eles vão estar 180 graus opostos. Se eu colher sinal nesse momento, se eu estabelecer lá meu tempo de eco, que é o tempo de coleta de sinal, no momento temporal onde água e gordura estão 180 graus opostos, eu vou ter a anulação de sinal. Mas veja bem, para eu ter anulação de sinal, uma queda de sinal, o sinal ficar escuro, eu vou ter que ter, na menor unidade de análise de ressonância magnética, que a gente vai chamar de voxel, a existência de água e gordura. Se eu tiver só gordura, por exemplo, se eu tiver no tecido adiposo, que tem basicamente gordura, eu não vou conseguir fazer essa subtração. Ela vai continuar com um sinal bastante elevado de gordura. Ou seja, para eu analisar isso na menor unidade de avaliação por ressonância magnética chamada de voxel, eu vou ter que ter representante de água e gordura. É por isso que situações como esteatose, como adenoma de adrenal e como estudo de medula óssea são as principais indicações para eu avaliar esse tipo de sequência. Na esteatose hepática, por exemplo, você tem o hepatócito, que é a célula hepática, com moléculas macrovesículas de triglicerídeo no seu interior do citoplasma. Então, uma célula, um hepatócito, ele é muito menor do que um voxel. Então, eu tenho representatividade dentro do voxel de várias áreas de água, que é o citoplasma da célula, e de gordura, que é o triglicerídeo que está dentro do citoplasma. Beleza? Um outro exemplo também seria o adenoma da adrenal. O adenoma da adrenal funcionante ou não funcionante, ali nas células da córtex da adrenal, né, glomerulose fasciculada e reticular, cada uma delas vai ter o citoplasma e vai ter colesterol, que vai ser o princípio ativo para produzir, né, determinados hormônios. Tá? Então, de novo, a célula da córtex da adrenal ela é menor do que um voxel, então vou ter representatividade de água e gordura. Mesmo raciocínio para a medula óssea do adulto, que tá, eu vou ter gordura lá junto ao osteoclasto e vou ter presença de gordura. Tá? Então, na nossa prática de utilização prática dessa sequência, eu preciso ter a gordura dentro misturado ou ter representatividade dos dois no interior, né, do voxel, que é a menor unidade de análise. Beleza?
Então, esse aqui é um exemplo de um voxel, né? Um cubinho, que é a menor unidade formadora da imagem de ressonância magnética, e eu tenho que ter água e gordura com representatividade. Se eu colher o sinal no momento temporal, onde a gordura estão 180 graus opostos, isso a máquina, o aparelho de ressonância magnética consegue perceber, né? Ele tem um cálculo relativamente simples, você divide 3,4 pela potência em Tesla do aparelho, ele te determina qual é a sua, né, esse cálculozinho aqui, qual é o seu T1 fora de fase, e o dobro desse vai ser o T1 em fase. Com isso, a gente subsequentemente tem T1s em fase e fora de fase. Tá? Obviamente, quando eu tiver mais precoce, uma quantidade de prótons de hidrogênio eu vou ter em 180 graus de gordura e de água, e vou conseguir essa queda de sinal de forma mais efetiva. Vamos observar na prática, né, como a gente observa isso. Então, por exemplo, repare aqui essa sequência em fase e essa sequência aqui é fora de fase. Eu tinha uma área de esteatose focal. Tá vendo? Essa área de esteatose focal, ela cai o sinal, tá? Quando a gente observa na sequência tem um fora de fase. O mesmo acontece aqui, ó, em todo esse fígado. O fígado, nesse segundo exemplo, todo ele fica mais escuro em relação à sequência T1 em fase. Então, aqui ó, eu tenho uma esteatose difusa, uma área relativamente poupada em esteatose. E aqui, ó, um diagnóstico poderia até pensar numa doença metastática no fígado, mas o que a gente está vendo que está caindo o sinal é basicamente gordura, né? Pela técnica T1 fora de fase. Ela não tem nenhuma representatividade na sequência T1 em fase. E as lesões tumorais habitualmente são hipointensas na sequência T1 em fase. Então, permite eu fazer o diagnóstico de esteatose multinodular ou multicêntrica. Tá? Então, é uma sequência extremamente útil para a gente utilizar e a gente utiliza nesse momento. Ela tem um marcador, né, que eu sei que é uma sequência fora de fase, que é essa interface que ela faz da víscera maciça com o tecido gorduroso, no caso aqui, ó, ou a gordura reto-peritoneal ou a gordura, né, intracavitária peritoneal. Tá? Por quê? Porque fisicamente, gente, aqui eu vou ter uma representatividade de água, as vísceras sólidas fisicamente são muito similares à água, sob o ponto de vista de comportamento físico na sequência de Dixon, de desvio químico. Né? O fígado, por exemplo, ele tem 75% de água, rim e baço beira em 85% de água. Tá? E a gordura que está adjacente representa a gordura. Então, o voxel que está na interface da água com gordura tem representatividade de água e gordura, então ele cai. O sinal na sequência tem um fora de fase. A gente chama isso de efeito da tinta nanquim, e ele é um marcador que essa sequência tem a sua ponderação em T1 fora de fase. Ok? Não era o objetivo aqui, mas repare aqui, ó, a própria medula óssea do corpo vertebral, ele caiu o sinal, demonstrando que são pacientes de idade adulta, uma lipossubstituição, uma medula óssea absolutamente normal, esperada por pacientes em idade adulta. Tá? Segunda forma de supressão de gordura que a gente vai abordar vai ser a supressão de gordura por tempo de inversão e recuperação. Então, essa sequência, o raciocínio que ela utiliza é iniciar a aplicação do pulso de radiofrequência com pulso de 180 graus. Então, aquele meu vetor de magnetização macroscópica, ele estava em pé aqui, ó, precessionando, na situação de repouso, eu inicio invertendo 180 graus ele, colocando ele lá para baixo. Né? Eu inverto verticalmente esse meu vetor, aplicando esse pulso de 180 graus, ele modifica esses 180 graus, começa a perda de coerência de fase, começa a recuperação longitudinal, e existe um momento X, que ela passa pela a situação zero desse meu gráfico. Se eu faço essa aplicação do pulso de 90 graus e inicio a minha sequência com ele aqui na posição zero, quem tiver nessa posição zero não é visualizado. Tá? Então, aplico o pulso de radiofrequência e tudo que tiver com a recuperação nesse momento aqui, ele não é visualizado como o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo também não é visualizado. Então, eu utilizo exatamente o tempo de recuperação da gordura, tá? Para iniciar a minha sequência. Então, esse TI, esse tempo de inversão, é o tempo de inversão da gordura. Lembra que eu falei para vocês que cada tecido tem um tempo de perder a coerência de fase e recuperar longitudinalmente? Tá? Então, estudei lá, vi que o tempo de inversão da gordura nessa situação ele é de 6 milissegundos e preseto minha máquina para iniciar esse pulso de 90 graus em minha sequência exatamente no tempo de inversão da gordura. E aí eu não leio a gordura. Ok?
é uma sequência extremamente homogênea, onde tem gordura, uma supressão bem homogênea, entretanto, ela não é totalmente específica. Por quê, Antônio? Porque junto com a gordura existem algumas outras situações que têm um tempo de versão similar, como metemoglobina, melanina, realce pelo gadolínio. Então, é uma sequência que não se deseja fazer uso do meio de contraste, porque tudo que tiver meio de contraste, ele vai estar mais ou menos nesse tempo de inversão aqui da gordura e vai ter o sinal suprimido. Então, são sequências habitualmente que a gente trabalha na ponderação T2, onde a gente não administra o meio de contraste venoso. Ok? O tempo de inversão ele é feito por esse cálculo, né? O T1 do tecido vezes 0,69, a gente identifica esse tempo de inversão. No caso aqui, a gente utiliza um tempo curto, que é a gordura. Se eu utilizar, por exemplo, uma sequência Flair, que eu falei para vocês, é um tempo muito mais longo, porque o T1 da água vai ser mais longo que o T1 da gordura. Ok? Tá? Então, benefício dessa sequência é a homogeneidade e talvez o prejuízo dela, o drawback dela, seja a baixa especificidade quando você trabalha com algumas outras substâncias potencialmente existentes no estudo que você quer fazer. Tá? Então, repare que cada um tem o seu tecido, eu aplico aquela minha aquela relação do 0,69, eu consigo fazer esse cálculo aqui para fazer e saber exatamente o T1 o tempo de inversão da minha sequência, tá? Exatamente esse tempo aqui, ó, que eu farei o início da minha sequência após a aplicação de um pulso de inversão de 180 graus, tá? Terceira forma de supressão de gordura. É uma forma de supressão de gordura que a gente chama de supressão de gordura espectral. Como é que vem a ser isso? Gente, eu falei para vocês que a gente estuda o próton de hidrogênio, mas é importante que vocês saibam que existe um comportamento meio extremo do próton de hidrogênio que está ligado à água para o próton de hidrogênio que está ligado à gordura. Apesar deles precisionarem a mesma frequência de precessão, existe uma discreta diferença de 220 Hz entre esses dois prótons. E existem algumas máquinas que permitem a identificação dessa diferenciação e a aplicação de um pulso de inversão específico na gordura, imediatamente antes de eu iniciar uma sequência. Tá? Então, é como eu zerar essa informação da gordura antes de iniciar a aplicação do pulso de radiofrequência, tá? Tornando nula a informação da gordura na minha amostra. E com isso, aplicando, iniciando imediatamente após esse pulso de inversão, minha sequência, onde todos os outros prótons de hidrogênio iam ser ativados, exceto os que estavam na gordura. Ok? Então, essa é a supressão espectral, ela pega o espectro da gordura e faz um pulso de inversão, tá? Ela é uma sequência boa, por quê? Porque ela é uma sequência específica para a gordura. Entretanto, não raro, principalmente em máquinas que não estão muito bem ajustadas, a supressão ela não é homogênea, ou seja, eu vejo áreas, principalmente áreas mais periféricas, por exemplo, do abdômen, que a gente trabalha com uma massa de prótons maior, ou então um joelho que foi operado e eu tenho algum grau de suscetibilidade magnética maior, tá? Eu trabalho com uma maior distorção, tá? Dessa supressão de gordura e ela não é eficaz. Só para vocês verem, isso é um estudo de abdômen, esse aqui é T1 em fase sem supressão de gordura e com supressão de gordura espectral. Repara aqui, ó, suprimiu um pouquinho a gordura intracavitária, mas o subcutâneo, eu tenho várias áreas de sinal razoavelmente elevado, ou seja, ela não ficou homogênea. Tá? Então, é uma sequência que ela demanda mais recursos de software e hardware, tá? Ela aumenta um pouquinho o tempo da imagem e ela não é tão eficaz. Entretanto, o que ela suprime é efetivamente gordura. Tá? E a última forma de supressão de gordura que eu queria passar para vocês é a forma de gordura que você consegue ativar seletivamente o próton de hidrogênio que está na água, ativar seletivamente o próton de hidrogênio que está na gordura e adquirir imagens nas fases de T1 em fase e T1 fora de fase. Então, como se eu fizesse uma sequência que é para cada corte ela me desse 4 informações. Tá? Então, produzindo imagens só com os prótons de hidrogênio que estão precessionando junto à água, com os prótons de hidrogênio que estão precessionando junto à gordura, os prótons de hidrogênio no tempo de eco T1 em fase e T1 fora de fase. Tá?
é chamada também técnica de Dixon, que ela é oriunda, né, da técnica de Dixon, tá? E o princípio dela é trabalhar de forma seletiva, água, seletiva gordura, seletiva em fase, seletiva fora de fase. Então, das mais frequentes que a gente utiliza, então, para cada corte eu adquiro 4 imagens, esse eu tenho um em fase, esse daqui eu tenho um fora de fase, observem aqui que eu tenho o efeito Tintanaqui, nitidamente uma queda de sinal na interface das vísceras sólidas e ocas com a gordura intracavitária, o que não existe na sequência em fase. Quando eu seleciono apenas os prótons de hidrogênio que estão na gordura, então a víscera maciça ela fica bem preta, sem sinal. Ou quando eu seleciono apenas os prótons de hidrogênio que estão na água, então músculo, vísceras sólidas e maciças ficam com um sinal bastante elevado e a gordura fica com hipossinal. Tá? É uma sequência que a gente tem relativamente rápida, a gente faz estudo dinâmico de impregnação no meio de contraste venoso e já, inclusive, passa a informação de sequências em fase e fora de fase. Tá bom? Gente, então era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu sei que é muita informação, por isso que eu vou deixar a difusão para a próxima apresentação, que vai ser nessa quarta-feira próxima, tá? Dia 20, a gente vai fazer, por volta aí das 10 horas da manhã. E depois eu vou falar sobre lesões focais hepáticas elementares. Como é que se dá a abordagem? A gente vai abordar 3 métodos: ultrassom, TC e ressonância para cada lesão elementar, dizendo limitações e benefícios de cada um desses métodos para dar uma abordagem inicial nas lesões hepáticas focais mais frequentes. Tá? Espero que eu possa ter gerado um pouco mais de recursos, de didática aí para vocês poderem utilizar. E é extremamente normal que vocês tenham dificuldade na compreensão de todas as informações passadas aqui. Gente, medicina é repetição de informação. Tá? Eu espero que vocês seja mais palatável, né, essa compreensão, principalmente, né, de T1 e T2, ponderações T1 e T2 e recursos de supressão do tecido gorduroso. Beleza? É isso que eu tinha para apresentar. Até a próxima apresentação, na quarta-feira. Um abraço a todos.